Olá, meu nome é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico do Einstein. Eu vou conversar um pouco sobre uma sessão da qual eu acabei de sair, que abordou câncer de mama metastático e os novos avanços nessa área. E a gente sempre quebra câncer de mama em três grandes grupos, o que a gente chama de receptor hormonal positivo, triplo negativo e HER2 positivo. Eu vou falar primeiramente só dos estudos que foram apresentados para a doença receptor hormonal positivo. Então, foram apresentados alguns trabalhos que tentam ampliar o período no qual a gente consegue controlar a doença metastática receptor hormonal positiva antes de ter que apelar para a quimioterapia. Então, a gente sabe que historicamente o tratamento dessas mulheres consiste em hormonioterapia e a gente passava de uma primeira linha de hormonioterapia para uma segunda linha de hormonioterapia, depois eventualmente para uma terceira linha de hormonioterapia, até que você esgotasse isso e precisasse passar a usar quimioterapia, que é bastante mais tóxica, obviamente. E nos últimos anos tem surgido algumas moléculas que ajudam a ressensibilizar o tumor à hormonioterapia e com isso proporcionar um maior período de controle da doença com a hormonioterapia. E essas drogas caem em duas grandes classes, um é inibidor de mTOR e a outra classe inibidores de CDK4 e 6. Então, para que o colega entenda mais ou menos o que aconteceu hoje, a gente já sabe que inibidores de CDK4 e 6, pelo menos dois inibidores que já foram amplamente publicados, eles conseguem de fato, em segunda linha, prolongar o período de controle da doença. E em primeira linha também já se mostrou que eles conseguem prolongar o período de controle da doença, com isso potencialmente empurrando para frente o momento no qual você precisaria lançar mão da quimioterapia. Hoje foram apresentados dois trabalhos novos, um deles usou uma nova droga chamada abemaciclib e o abemaciclib foi usado junto com hormonioterapia, com inibidor de aromatase, em segunda linha, ou seja, depois que a doente tivesse tido progressão da doença com o uso de uma primeira hormonioterapia, e foi um estudo amplamente positivo, mostrando que a abemaciclib, junto com a hormonioterapia, induz resposta numa porcentagem muito significativa de pacientes, em termos de reduzir tamanho de doença, e prolongou significativamente, passou aí de 9 meses para 16 meses o controle da doença antes que ela viesse a progredir. E esse é um resultado extraordinariamente significativo. Um segundo trabalho, na verdade, foi uma atualização de um trabalho já previamente apresentado e publicado, onde a gente sabe que uma medicação chamada palbociclib, quando associada à hormonioterapia, consegue de fato prolongar o tempo em que a doença é controlada, mas existia uma dúvida se isto teria repercussão a longo prazo em termos de aumentar a sobrevida dos pacientes, ou seja, aumentar o tempo total de vida dessas pacientes. E apesar de, numa primeira análise anterior, terem documentado que, de fato, essa associação do palbociclib com hormonioterapia consegue prolongar o tempo de controle da doença, o resultado de hoje não mostrou que isso tenha uma repercussão em ganho de sobrevida. No entanto, este é um estudo relativamente pequeno, um estudo de fase 2 preliminar. Estão em andamento estudos de fase 3 com este palbociclib, com outros inibidores de CDK4 e 6 também, estudos maiores esses que poderão confirmar para a gente se de fato esse ganho em sobrevida livre de progressão tem uma repercussão em sobrevida global. De qualquer maneira, estas apresentações são sim um avanço em relação ao que a gente tinha antes, fica cada vez mais claro que existe uma subpopulação dessas pacientes que se beneficiam de maneira significativa dessa associação de inibidores de CDK4 e 6, isso nos Estados Unidos, em alguns países europeus já é o padrão de primeira linha do tratamento da doença metastática. No Brasil a gente ainda não tem a aprovação dessas moléculas, mas a gente deve ter até o final do ano, muito provavelmente, a aprovação dessas moléculas para entrar no arsenal terapêutico que a gente disponibiliza para pacientes com doença metastática receptor hormonal positivo. Obrigado.